Algumas reflexões sobre o 18º domingo do tempo comum, ano B. Do dom do pão ao dom do discipulado e da fé. O discurso sobre o pão da vida foi feito em Cafarnaum e num lugar particular, a sinagoga, João 6:59. Segundo Mateus 4:13, Jesus deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum. O motivo talvez tenha sido a rejeição experimentada entre os seus em Nazaré, Lucas 4:31. Essa mudança de lugar parece confirmada por João 2:12, após o milagre da água transformada em vinho. Com isso, se estabelece uma relação entre o primeiro sinal em Caná e o terceiro sinal, a multiplicação dos pães e dos peixes. Nessa dinâmica, Cafarnaum e sua sinagoga jogam um importante papel não só na vida pública de Jesus, mas também na vida da comunidade cristã primitiva, que nela se estabeleceu e preservou a possível casa de Pedro como sede eclesial. Apesar disso, Mateus 11:23 e Lucas 10:15 atestam uma dura sentença sobre Cafarnaum. Será precipitada no inferno. Quem, a pé, foi buscar Jesus, Marcos 6:33, e o sensibilizou a ponto de abandonar o seu projeto de descanso com os discípulos, agora procura Jesus subindo em barcos, João 6:24. Em comum está a busca por Jesus. A diferença, porém, são as motivações, pois se passa das ovelhas sem pastor à multidão que tem mero interesse. Estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. João 6:26. O mesmo Jesus que se comove em Marcos 6:34 chama a atenção e desmascara os interesses da multidão. Não dará uma mera resposta para a pergunta, Rabi, quando chegastes aqui, versículo 25, mas começará o ensinamento que revela a sua identidade. Ele é o pão de Deus, seu Pai, que desce do céu e dá a vida ao mundo. João 6:33. O ponto de partida, porém, é uma contradição na intenção. Estás me procurando não porque vistes sinais, atitude típica da religião, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Versículo 26. Esta dedução-denúncia de Jesus parece ser a forma que encontrou para continuar se distanciando do equivocado desejo que percebeu no íntimo deles. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. João 6:14-15. O sinal foi grandioso, mas o seu entendimento foi equivocado. Para Jesus, foi realizado como gesto de compaixão pelos famintos e instrução capaz de gerar sensibilidade nos discípulos. Mas, para aqueles homens, ou a multidão, o sinal visto revelou a vontade de ter o que comer sem ter que se esforçar para obter. Jesus não admite ser visto, considerado ou procurado como um mero assistencialista. Não há como deixar de evocar a exortação do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses: quem não quer trabalhar, também não há de comer. 2 Tessalonicenses 3:10. Assim, da busca pelo pão material, Jesus começa a instruir sobre a busca de outro alimento, que não perece e que permanece para a vida eterna, versículo 27. A lógica que está por detrás deste ensinamento sobre o pão da vida tem tudo a ver com a lógica do ensinamento sobre a água viva que Jesus fez para a mulher samaritana. Se compararmos os dois discursos, muitos elementos em comum poderão ser percebidos, mas principalmente a incapacidade dos destinatários se deixarem convencer sobre quem é Jesus. Avanço logo para o desfecho. A mulher samaritana não só se convenceu, mas atraiu seus compatriotas para Jesus, que também a ele reconheceram e aderiram.
Em contrapartida, os ouvintes de Jesus em Cafarnaum irão abandoná-lo por causa da dureza das suas palavras. Pela lógica, Jesus não só conseguiu afastar o desejo equivocado, mas conseguiu afastar dele quem o pensou e o desejou equivocado. Se para a mulher samaritana Jesus se declarou Messias, para os ouvintes de Cafarnaum se declarou Filho do Homem, versículo 27, que dará o novo alimento para a vida eterna. Na sequência, Jesus acrescenta um dado novo ao falar de si em relação ao Pai, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Tal afirmação pode ser compreendida segundo a ótica da revelação contida no episódio do batismo narrado pelos sinóticos. Em João, o selo é o Espírito Santo que ungiu Jesus como Messias. Esta afirmação de Jesus equipara-se à sua declaração de ser o Messias para a mulher samaritana. João 4, 25, 26. Isto é confirmado pela pergunta que dirigiram a Jesus: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Tal pergunta está na mesma ordem da afirmação da samaritana: sei que vem um Messias. Quando vier, nos explicará tudo. Em Êxodo 32:16, a locução obra de Deus é uma referência às duas tábuas da lei. Isto, ao lado do uso do termo rabi, um passo a mais em relação ao uso do termo profeta, indica que aqueles homens não só compreenderam o gesto da multiplicação dos pães, fazer-se alimento para os outros, como demonstram que continuam presos à compreensão equivocada do Decálogo, que no Antigo Testamento esteve sustentada pelo maná. Insisto, aqueles homens não compreenderam o gesto da multiplicação dos pães. Por isso estão presos. Jesus, em contrapartida, pela resposta que deu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou, versículo 29, aponta para a mudança necessária, não a lei, mas o sentido verdadeiro da lei, porque Jesus é a obra de Deus que deve ser imitada, isto é, fazer-se alimento para o próximo e não buscar o pão para a própria saciedade. É uma mudança radical e que, como nos tempos do Êxodo, exige dar passos na fé em Deus. Em contrapartida, os interlocutores de Jesus continuam presos ao que é típico da religião. Querem ver um sinal para crer. Perguntam o que deviam fazer para realizar as obras de Deus, versículo 28. Mas agora querem saber que obra Jesus é capaz de fazer, que confirme a sua autoridade. Não é ambiguidade, mas pobreza de fé e incapacidade de ver não um sinal ou uma obra, mas Jesus, e nele reconhecer o sinal e a obra de Deus que liberta o ser humano da exigência de demonstração de poder. Nota-se que isso aparece claramente na citação que fazem: nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura, pão do céu deu-lhes a comer. Aqui fica clara a ligação do Evangelho com a primeira leitura e com o Salmo responsorial. Jesus fala do Pai e do alimento que permanece. Fala no presente e que não só se estende para o futuro, mas até a vida eterna. Eles, porém, evocam não o Pai, mas os nossos pais. Não o alimento do qual é Jesus, mas o maná no deserto. Estão presos no passado. Como é difícil sair do equívoco. E o pior, fazendo uso da Escritura. Diante disso, Jesus, já que o chamaram de Rabi, ensina e coloca a justa interpretação para a passagem evocada, usando uma fórmula ou declaração do tipo solene e irrefutável: em verdade vos digo. Por meio dessa fórmula, diz 3 coisas capazes de redimensionar a fé, que está presa a sinais, uma fé religiosa, mas ainda não cristológica.
Não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu? Nova referência à primeira leitura. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus, ou o pão que é Deus, é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Jesus não nega que o maná veio por súplica de Moisés, mas aqui não se trata do maná, mas do pão que é Jesus e que veio do céu. Este não veio por Moisés, mas é dom de Deus, ao qual Jesus se refere como meu Pai, e que está acima da referência que eles fizeram, nossos pais. Se existe o verdadeiro pão do céu, é para desmascarar o pão falso da religião, que oprime e aprisiona, porque é incapaz de oferecer libertação. E é o que Jesus oferece, porque é o pão que é Deus descido do céu e que dá a vida ao mundo. Esse nível de explicação atinge um clímax parecido ao que ocorreu no diálogo com a mulher samaritana. Ela disse: Senhor, dá-me dessa água. João 4,15. Eles aqui pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. João 6,34. Parece então que começaram a entender, ou, como a samaritana, num primeiro momento, apenas querem se ver livres da necessidade. Frente ao pedido, Jesus faz 3 declarações. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim não terá mais sede. É possível ver no ego eimi, eu sou, um eco do Eie Asher Eie, eu sou aquele que sou, de Êxodo 3,14. Razão pela qual o pão de Deus, ou o pão que é Deus, é o pão da vida, ou o pão que é vida, pois é pão que dá a vida ao mundo. Assim, a ação de Deus em Jesus corresponde à ação do ser humano e suas consequências. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim não terá mais sede. É óbvio que Jesus não está falando da fome e sede materiais, mas dele, enquanto pão da vida, e do Espírito Santo, enquanto fonte de água que jorra para a vida eterna. João 4,14. Nesse sentido, Jesus é a plena resposta para os anseios de vida do ser humano, que começam a ser satisfeitos na medida em que o discipulado vem a mim, é resposta de fé, crê em mim. Essa novidade está retratada na segunda leitura. O discípulo que crê é semelhante ao homem novo, que se renova a cada dia, refletindo o que é de fato, imagem de Deus por palavras e ações praticadas na justiça e na santidade. Desejo a todos um bom e santo domingo no Senhor.